Você que disse Projeto Verão? Não, Projeto Empadão. Estamos aqui com mais um JesusCast com a nossa querida Bianca e a nossa querida Tainá para falar sobre jejum. E esse aqui é o Pastor Gilbert. Sorria. O cara aqui. Você viu que você pode ganhar Rupert de graça no Burger King, né? Ah, é? É, ué. Por quê? Sério? Ué, eles fizeram uma promoção pra quem é calvo. É mesmo? É, ué. Isso tá fora da minha E é dieta. só... Muito bem, passou, olha, você vê, olha. Caramba! Ainda bem que você não é careca, Genial. né? Porque senão seria outro paciente que Mas a gente eu ia ter tenho que entradas, conversar olha. logo em seguida. Diga lá, pastor. Olá, queridos. Que bom estar com vocês, mas nesse momento, mais um encontro. Obrigado pela presença da querida doutora Bianca, da doutora Tainá, queridas discípulas, filhas na fé. Querido Vitão, né? A equipe técnica que está aqui. É um prazer estarmos juntos e para hoje bater um papo para quebrar um pouquinho dos mitos sobre esse tema tão importante que é o jejum e tão essencial na vida cristã e também na questão da saúde, né? Nós vamos bater um papo muito legal com as nossas especialistas que vão nos ensinar a melhor maneira de fazê-lo, né? Inclusive, hoje eu conversava com uma pessoa. Aliás, ontem eu conversava com uma pessoa, discípulos nossos lá do Rio, né, que estava perguntando, inclusive, sobre a questão do jejum, que toma remédio controlado, se pode fazer, como é que faz e tal. E eu até falei, olha, você tem que assistir o podcast que você vai aprender muito, né? Aproveitando, um beijo, Simone, Roberto aí no Rio, que estão acompanhando a gente aí. E quero já ficar quietinho e deixar vocês falarem, né? Falarem um pouquinho as boas-vindas e se apresentarem. Bom, meu nome é Tainá, eu sou nutricionista há 1 ano. Sou mais voltada para as doenças crônicas, né? E emagrecimento. E é um prazer estar aqui com vocês. Ai, que benção. Então, eu sou Bianca, é um prazer estar aqui. É sempre bom estar com esse povo aqui, né? E é muito bom falar sobre isso, porque é um assunto que arde no meu coração. E é muito interessante que você está vindo de um jejum agora, né? E esse assunto está borbulhando na igreja, então tem muita gente com muita dúvida. E no culto passado, eu já vou entrando aqui, já estou falando, que a gente já embala o negócio. Pega a BR. Né? Mas o que aconteceu? O senhor pregou sobre jejum e oração lá, né? E logo em seguida, o senhor falou na reunião nossa de líderes para a gente pegar aquela palavra e levar para a célula. E eu ia ministrar. Eu falar sobre jejum, né? Nossa, deixa comigo. Aí cheguei lá e foi tão interessante que ficou assim, ficou isso aqui, ficou um bate-papo sobre como que faz, eu não sei fazer. Então, teve várias dúvidas dentro da célula sobre isso, né? E teve um dia que o senhor falou na igreja também, ó, tô fazendo jejum, é assim, vamos... Eu acho que foi esse mesmo dia, né, dessa palavra sobre jejum e oração. E aí você falou assim, gente, o povo não jejua, vamos fazer jejum e tal. E assim, comecei por uma pesquisa, o pastor Luciano Subirá, ele fez uma pesquisa sobre pessoas cristãos que fazem jejum. 60% dos cristãos que responderam nunca fizeram jejum. Uau, olha aí. Nem de um dia. E assim, na maioria das vezes, tem todo um motivo para isso, tem toda justificativa para isso. Só que isso é um problema. Quando Jesus falou assim, ó, quando jejuares, você faz assim, ele não falou assim, se você jejuar, é uma ordem. Ele não está questionando, ele não está falando se, e se acontecer, não, ele falou quando jejuar. E a outra questão é que Jesus, ele veio a essa terra como homem, ele jejuou como homem e ele falou assim, eu estou fazendo aqui para você fazer depois. Da mesma forma, a questão do batismo, da mesma forma que ele falou, vocês vão fazer as obras que eu fiz e outras maiores e por aí vai embora. Uhum. É isso. Então, assim, esse foi assim, foi que foi nascendo no coração e a gente conversou, vamos fazer isso aqui. E eu junto a isso, como lá na célula, a pastora Regina, inclusive, ela falou assim, eu quero aprender como que é isso, como que faz? Eu não sei como é que faz, eu não imagino ficar, assim, eu não consigo fazer. Então, assim, lá na célula surgiu assuntos assim,
Não, mas eu não vou eu não vou deixar de ir pro céu se eu não fizer jejum. Vou. Então surgiu tantas perguntas. E depois as pessoas da igreja. Isso é perigoso. Deixa eu ver. Vamos falar sobre isso. Deixa a Tainá falar um pouquinho aqui, porque senão eu vou falar o tempo todo. Vai. Eu acho que o que é mais importante é a gente entender o propósito do jejum, o porquê do jejum, né? Eu acho que a dificuldade maior das pessoas é um pouco disso, né? Entender o porquê fazer o jejum, qual que é o propósito do jejum. E na vida do cristão ele é essencial e ele não pode faltar, ele é parte, né, de uma alimentação diária que a gente precisa buscar, né? E o jejum na Bíblia, ele vem sendo feito, né, no Antigo, no Novo Testamento ali, dentro de vários motivos, né? Mas o principal é a busca por Deus. É uma busca de intimidade, é uma busca de relacionamento, né? E quando a gente pega lá algumas passagens, a gente vai ver também como consagração, como perdão de pecados, como uma entrega mesmo ali, né? Como uma batalha espiritual, como uma preparação para ministério, arrependimento, né? Então, assim, o jejum é algo complexo, porém é algo necessário nas nossas vidas, né? Todo bom cristão deve fazer, sim, o jejum. E o jejum, ele nada mais né, do que abster-se ali do alimento por um determinado tempo, de forma total ou de forma parcial, né? Existem alguns tipos de jejum, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, né, Bianca? Para que a gente consiga também, né, entender como fazer, você precisa entender quais são os tipos que tem, para ficar melhor, né, de escolher entre eles qual seria a melhor opção para cada um, para quem tem patologia, para quem não tem, para o dia a dia. Legal. Pois é, e assim, uma coisa interessante é que assim, a gente vê os mitos do mundo e a gente vê o mito do cristão. E é de longe mais difícil lidar com o cristão. Porque o que é que o cristão faz? Ele espiritualiza as coisas, né? Eu pego o negócio, pastor, vou falar do Subirá de novo, porque ele tem tanta palavra sobre isso. O cristão fala assim, não, mas eu sou salvo, Deus me cura, Deus me... né? Acho que ele esquece que tem várias coisas que Deus colocou para você fazer. O que é para você fazer, é para você fazer. O que é para ele fazer, é para ele fazer. Né? E uma das coisas que... E aí as pessoas... Não, eu vou ser curada, não se alimenta bem, não se cuida, não faz um monte de coisa que é que Deus cura, né? E assim, o jejum, ele tem uma questão assim... Eu que sou uma pessoa idosa, eu sou das antigas, eu nasci e cresci dentro da igreja. Velha guarda. Não sou da velha guarda, então, eu sou da velha guarda, né? Porque eu sou avó, né, gente? Então, mas, enfim, isso à parte... Quando eu era criança, eu entendia o jejum como algo secreto. É segredo. Isso é uma coisa interessante. Isso é interessante, por quê? Porque você fazer jejum, ninguém precisava ficar sabendo. Você tava... E se você transparecesse, tinha quebrado o jejum. Exatamente, você tinha quebrado o jejum. Era um negócio muito sério. Agora eu discordo. Por que eu discordo? É porque quando Jesus fala, não, faz em secreto e Deus que estiver em secreto vai te recompensar. A questão é que ele quando ele, na minha concepção, quando ele fala isso porque as pessoas queriam fazer para mostrar, para se mostrar, ficava lá aquele negócio. E no coração não estava fazendo, e ele conhece o coração, ele sonda os nossos corações. E o que acontece? Como é que a gente está sabendo que todo mundo da Bíblia fez jejum? Porque alguém falou. Porque isso foi publicado de alguma forma. Isso foi Como é que a gente ficou sabendo que Jesus jejuou? Como que a gente sabe que ele jejuou? Né? Segura essa contradição aí, gente. Não é? Então, assim, não é segredo. Né? Então, assim, quando os jejuns, ele teve vários motivos, né? Igual a Tainá já colocou, vários motivos na Bíblia. Teve expiação. Então, assim, ele vai afetar, o jejum ele vai afetar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Não tem como desconectar essa tríade. Não tem como. Ele vai afetar todas as áreas da nossa vida. É verdade. É interessante. Né? Você vê Daniel quando fala, jejuei durante 21 dias, 3 semanas e tarará. Ele faz o jejum que uns falam, o jejum de Daniel, né? Então a Bíblia fala sobre essa questão do jejum. É Jesus mesmo. Né? O próprio Jesus no deserto. Então, quer dizer, a linha é muito fina. Pra gente não fazer, tô jejuando, tem dó de mim, não sei o quê. Não é por aí.
Mas é importante porque as pessoas também elas precisam entender e aprender com o seu exemplo, né? Como que as pessoas... eu vou estimular alguém a jejuar se eu não ensino para ela, se eu não falo para ela, se ela não me vê fazendo, praticando alguma coisa. Então, Paulo fala para Timóteo, torna-te modelo para os fiéis, né? E esse modelo não só na conduta, no caráter, mas nas suas disciplinas espirituais, né? Eu estou lendo um livro de um pastor que ele fez mais de 40 jejuns de 40 dias na vida dele, né? E vários outros tipos de jejum, e ele falando de testemunhos, de milagres e assim, do agir de Deus, né? Eu estou saindo de 40 dias agora de jejum. Para mim foi o primeiro que eu fiz na minha vida nesse período de 40 dias. Já fiz jejum de 3 dias, sem comer nada, de 7 dias, jejum de Daniel, jejum não sei o quê. Já fiz vários, jejum intermitente, jejum até às 18, até meio-dia, né? E esse jejum, assim, quando Deus me direcionou para fazer esse tempo de jejum, por causa de tantas mudanças que Deus estava estabelecendo na nossa vida, eu falei, Deus, eu quero um tempo novo, eu quero entrar nesse tempo mais sensível à sua voz, mais conectado. A gente sabe ouvir a voz de Deus, né? Eu ouvi até uma coisa interessante hoje, uma pessoa falando assim que de um testemunho, ela contando que chegou num lugar, ela estava num prédio, né? E acordou de manhã, o Espírito Santo falou com ela assim, esse prédio vai desabar. Uma mulher lá de Brasília. Esse prédio vai desabar. Aí ela desceu, eu não sei se ela estava no prédio ou se ela chegou no prédio. Quando ela chegou no prédio, tinha umas oficinas, aí ela falou pro parente que estava lá, sai daqui que esse prédio vai desabar. E chamaram a Defesa Civil foi lá, realmente o prédio ia desabar e 2 horas depois o prédio caiu. Aí o cara foi perguntar para ela, como é que você sabia que era Deus falando com você ou não era coisa da sua cabeça? Aí ela falou assim, essa frase mexeu muito comigo. Eu sei separar quando Deus fala comigo e quando a minha cabeça fala comigo. Então, assim, por que eu contei essa história, né? Porque o jejum, ele começa a separar algumas coisas dentro da gente, do nosso espírito, na nossa alma. E eu percebi, nesse período maior de jejum, ficou muito mais clara a voz de Deus para mim. Não que eu não ouvisse, mas ficou muito mais clara. Eu brinco assim, se Deus encostar em mim assim, eu tô chorando. Qualquer coisinha que Deus soprou, eu já tô me quebrantando. Por causa de o quê? O jejum, eu senti, me desconectou muito desse mundo, dessas coisas daqui, e me trouxe um olhar para cá, né? E isso foi, eu posso dizer que foi um grande diferencial, né? Aí perguntam, né? Você ficou com fome? Fiquei com fome. Os primeiros 3 dias, 5 dias, fiquei com fome. E depois, não senti mais fome. Senti vontade de comer, muita vontade de comer, né? Eu gosto, a Bianca sabe, eu amo carne, gosto de comer carne e tal. Cara, só aparecia coisa no meu Instagram, no Facebook, de coisa de carne. E eu só ia salvando as receitas, né? E aí, no meio desse negócio, eu falei, quer saber? Eu sou meio radical em algumas coisas. Eu falei, quer arrebentar o trem de uma vez? Eu falei, carne, vamos mostrar quem manda. Aí eu comecei a cozinhar lá em casa, pra Andréia. Fazer carne, fazer comida para ela. E aí ela falou assim, o que está acontecendo? Você está em jejum? E eu só não provava a comida. Eu falei, prova aqui, vê se está com sal, tá bom, tal. E interessante que toda a carne que eu fazia eu acertava na mosca. E aí eu nem provava, nem uma pitadinha. E aí eu falava assim, morre carne, né? Tipo assim, quem manda nesse negócio não é você, não sou eu. Eu tenho um propósito com Deus. Então, assim, como um testemunho para te incentivar, né? Não vou falar para você já entrar fazendo 40 dias de jejum, as doutoras vão falar sobre isso aqui, como fazer, mas eu quero te incentivar a ampliando os seus limites, né? Começa lá 1 dia, 2 dias, meio-dia e vai estendendo. Não sei se esse é o melhor método, né? Eu já fui... Eu tenho o hábito de jejuar e tal, mas esse foi o primeiro grandão, eu nem
a Bianca até falou para mim, você devia ter preparado um pouquinho antes, uma semana antes e tal. Quando Deus falou comigo, foi no final de semana, eu na quarta-feira já comecei. Já fui na lata, assim, e falei, toca o pau. Né? E aí foi uma benção, foi maravilhoso. Deus falou e Deus me sustentou. Teve um sustento de Deus e a Bianca sempre me assessorando, me dando algumas dicas, o que eu faço e tal. Mas eu posso dizer que é possível, você consegue, é uma bênção, vai trazer para a sua vida um crescimento espiritual, uma conexão com Deus diferente, né? E para fechar minha fala, né? Meu propósito foi, Senhor, consagrar minha vida com o Senhor, né? Tem gente que faz jejum para pedir uma bênção, como... Eu, pessoalmente, não vejo o jejum como um lugar de barganha com Deus, porque é pela graça que nós recebemos, pela misericórdia de Deus, recebemos as bênçãos, os milagres, mas quando você se consagra para Deus, seu vaso está limpo, sua vida está limpa, as coisas vão acontecer naturalmente, né? Então, foi uma bênção, né? Te incentivo, você que está me assistindo, né? Jejua, né? E outra coisa, foi bom demais, perdi 10 quilos, gente, que beleza, olha que maravilha. O jejum é tipo uma dieta. Não, então, esse aí é um dos mitos que a gente vai falar. Porque a dieta, ela meio que equilibra, me corrija se eu tô errado, ela é feita para equilibrar o seu organismo, né? Tipo, colocar você mais saudável, pá. E o jejum é a mesma coisa, só que ele vai alimentar o seu espírito, no caso, né? Também. Uhum. Porque o que acontece? A gente estava falando, existem vários tipos de jejum, né? Aqui, você interrompe, porque eu sou uma pessoa que vou falar. Se deixar, nós vamos falar fala, tudo Tainá, aqui, viu, fala, Tainá? por favor, Tainá. Fala um pouquinho. Fala o seguinte, vamos lá. Não, você tá falando Quais demais. os benefícios do jejum fisicamente para o corpo da pessoa? Vamos falar um pouquinho da questão fisiológica. Sim, né? sim. Até porque o meu médico, né, o Dr. Aldrin, ele sempre fala, cara, você tem que jejuar de tempo em tempo para o seu corpo, para fazer bem, para desintoxicar, dar aquelas dor de cabeça, que dá aquelas limpezas e tal. Fala um pouquinho sobre isso para nós. Sim, o jejum ele tem inúmeros benefícios, né? Hoje a gente ainda tem, assim, poucos estudos, né, mais abrangentes que abordam profundamente isso, porém, alguns estudos que a gente tem já relatam pra gente alguns benefícios, que são, né, essa questão do detox mesmo, desintoxicar o corpo, né, fazer uma limpeza e melhora a disponibilidade aí da insulina no organismo, né, melhora a resistência à insulina. A gente tem também, né, uma ativação metabólica melhor no organismo, a questão mental também, né, a programação mental a gente consegue modificar também com o jejum. Então, ele tem inúmeros benefícios, sim, pra gente, né, Bianca? Por que a pessoa, quando está jejuando, por exemplo, começou a fazer um jejum, ela começa a sentir dor de cabeça? Então, pode falar. Pode falar. Não, porque o que acontece? Assim, a coisa funciona mais ou menos assim. O que a gente está comendo... Que isso é umas coisas que o povo fala. Exatamente. Eu comecei a sentir porque você falou, você começou os primeiros dias, tal, você sente... É assim que funciona. Os primeiros dias não funcionam. Só que as pessoas que não fazem jejum, que nunca fizeram, a maioria das pessoas que falam assim, não sei o que, eu vou desmaiar, não sei o que, ela fica com medo. Por quê? Porque ela pensa assim, sabe aquele dia que ela chegou tarde em casa, o almoço não estava pronto e doeu de fome? Ela pensa assim, se assim eu tô desse jeito, imagina eu daqui 3 dias, 10 dias, 40 dias. E as coisas não funcionam dessa maneira. Eu vou tentar pegar uma coisa técnica aqui, mas assim, vou tentar falar de um jeito que todo mundo entenda. Como que funciona? É assim, o nosso corpo, ele precisa de glicose para gerar energia. Ele é a nossa fonte de energia, a glicose, certo? A gasolina. Então, a glicose, ela vem basicamente do carboidrato. Ela vem do carboidrato. Se eu tô comendo, eu tô dando glicose para ela ali, né? E tá tudo bem. Eu como, a glicose vai cair ali no meu estômago. Aí ele vai chegar ali, vai puxar energia, aí vai buscar lá. Se ele não tem ali, aí eu não comi, não coloquei ali eu coloquei glicose, o que vai acontecer? O fígado vai pegar lá, a insulina vem correndo, gruda na glicose e ela vai descer e vai jogar isso aí para onde está precisando. Se eu sou uma pessoa que faço uma atividade física todo dia e tudo mais, ela vai mandar um pouquinho lá para os meus músculos. Se eu não sou essa pessoa, o que vai acontecer? Ela não vai desperdiçar, vai fazer reserva. Certo? Aí, essa reserva ela vai transformar em triglicéridos, vai virar gordura.
Praticamente. E vai começar a reservar, e vai começando a aparecer os pneuzinhos, e vai criando outros problemas, porque a triglicéridos vai subir. Subiu o triglicéridos, sobe um monte de outras coisas. Começa Beleza. um processo inflamatório. Exatamente, começa todo um processo A inflamatório. gordura, ela é uma fonte de reserva, mas ela é uma inflamação, Ela, né? a gordura Sim, no ela é em uma excesso, inflamação, ela porque em ela excesso vai é uma para lá inflamação, e é uma né? inflamação, ela inflama. Só que o que acontece quando eu não como? Tô de jejum. Eu não dei ali o que eu precisava. Eu dei o exemplo, até falei com o Vitor esses dias, né? Um exemplo da carteira. Você tem dinheiro na sua carteira, você tem dinheiro na poupança. Você vai na padaria, você vai usar o qual? Carteira. O dinheiro da carteira. Aí você vai usando o dinheiro da carteira. Aí o dia acabou. Acabou, desempregou, tá o dinheiro da carteira. O que você vai fazer? Vai na poupança. É exatamente isso. Você está comendo? Pra que ele vai mexer na sua reserva? Pra quê? E ele não desperdiça a reserva, não. Porque é uma questão até de sobrevivência. Ele não vai desperdiçar a reserva, ele vai mandar. Então, eu não comi. O que aconteceu? Eu não comi, ele vai precisar comer. Ele precisa de glicose. Ele vai precisar. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai lá no fígado e o fígado vai dar a glicose, vai dar glicogênio para ele. Aí vem o pâncreas e pega a insulina, porque a insulina ela é muito eficiente no geral até ela perder. Ela vai perdendo, vai ficando insuficiente. Você ganhar um presente, né? Ela vai ficando insuficiente. Aí, por exemplo, a glicose sobe, a diabetes. insulina gruda nela e eles vão formar o glicogênio ali, vão gerar energia, certo? E aí, o que acontece? Não tem. Aí acabou. Acabou a reserva, porque o fígado ele faz a reserva. Acabou a do fígado, que é agora? Por isso que é o tal da gordura no fígado? Alguma coisa assim? Ele vira gordura no fígado porque ele vai acumulando muito. Aí, beleza, ele acabou. Você tá de jejum, acabou. Acabou, e agora? O que é que eu vou fazer, né? Aí o corpo pensa, vamos fazer o seguinte, então. Vamos fabricar uma outra coisa. Agora vamos gerar energia de outro jeito. Aí vai fazer o quê? Vai buscar nas reservas aquilo que ele precisa para poder. Aí vai fazer o processo inverso. Vai quebrar a gordura e transformar em energia. E vai virar glicose aqui de novo, porque ele precisa de glicose. Isso é um E fato. ele sempre manda informações, né, para você entender que você não está no processo normal. Exatamente. Então, a dor de cabeça, ela é um sinal, ela é um sintoma. Uhum. Não estou bem, passei muito tempo sem comer, tem alguma coisa de errado acontecendo faltando aqui. alguma Tá faltando coisa alguma E coisa. nessa hora que né? ele grita. Né? Só que qual que é a parte boa? 24 horas depois, de 18 a 24, ele vai começar a fabricar. O pastor Aldo, ele tem o doutor Aldo, pastor Aldo, ele tem uma analogia interessante. Que é o seguinte, é igual um carro, porque o homem faz, né? Fala de carro, né? Eu já dou o exemplo da pia, entendeu? Cheio de louça, entendeu? Mas ele fala do carro, é igual um carro híbrido. Né? O carro híbrido, você vai lá, você escolhe, eu vou pôr energia, eu vou pôr gás, eu vou pôr não sei o quê, eu vou pôr gasolina. Beleza. O que ele vai fazer agora? Ele vai fazer os corpos cetônicos. O corpo vai começar a liberar corpos cetônicos. O que é o corpo cetônico? A gasolina azul. O que esse corpo cetônico vai fazer? Você acabou a sua sensação, ele vai começar a terminar a sua sensação de fome, né? Porque ele vai começar a cuidar e gerar energia para você. Só que aí, o que essa gasolina azul ela faz? Ela gera, ela consegue chegar melhor no seu cérebro, ela melhora a plasticidade cerebral, porque ela atravessa a membrana do cérebro. Então, você começa a ter mais clareza, não é assim no jejum? Não, agora, eu fiquei super pilhado no jejum. Isso. Esses 40 dias eu fiquei muito pilhado, tempo fazendo muita coisa, uma disposição, e comecei a correr na esteira, e um negócio assim... E aí você continuou sentindo, nossa, tô morrendo de fome? Não, por quê? Aí as pessoas pensam, nossa, é um herói, né? Mas né? 40 dias, como é que ele tá animado desse jeito? Eu não devia estar morto, eu não devia estar deitado, morto, cansado. Só que o não, Batman gente, é um morcego, é né? fisiológico, é espiritual. Mas é fisiológico. Agora, você acha que Jesus ia falar... É incoerente. É até um dos mitos, né? Jejum faz mal para a saúde. Você acha que Jesus ia falar para você jejuar se fosse mal para a saúde? Foi tão engraçado que aí a gente vai na casa da mãe, né? A mamãe fala assim, meu filho, Jesus não pede isso para você, não. Você não precisa disso, não. Né? Não, come aqui. Não, você tá magrinho e não sei o quê. Não, come, você tem que comer, você vai passar mal na rua. Eu falei, mãe, fica tranquilo, tá tudo certo e tal. Aí eu já dava um jeito de ir embora. Mas assim, impressionante como eu fiquei pilhado, né?
viajei pra caramba, trabalho, reunião, igreja, obra, reforma. Sim. O nível de concentração, de tocar várias coisas ao mesmo tempo, né? E a plasticidade cerebral sua que tá melhor, né? Nossa. Aí, outra coisa, aí nesse momento, depois de 18 a 24 horas, começa a autofagia. O que é autofagia? É uma limpeza geral do seu organismo. É a célula mandando... Toda a célula velha... Sabe, já ouviu aquela alegoria dos lobos? Que eles colocam os lobos mais velhos na frente, porque se vier o predador, ele pega os mais velhos e os novos estão mais atrás. Então, o lobo que está piorzinho, ele vai na frente, porque ele vai ser o primeiro a morrer. É assim que o corpo faz com as células. Ele vai pegar tudo o que é ruim do seu corpo e vai limpar. Então, o que vai acontecer? Vai dar um reset no seu organismo. Dá um reset ali, porque ele começa a limpar, dar aquela limpeza. Agora, você falou que sentiu... Como que acontece? As pessoas não começam a sentir mal no comecinho, fica mal. Você sabe que não é... Você não sentiu tão mal, tem gente que fica pior. Por quê? Porque, igual a gente estava falando dos tipos de jejum, né? Existe um jejum que ele é parcial, existe o jejum que ele é total, existe o jejum absoluto. A Bíblia fala sobre o jejum absoluto, que é nem água, nem... Fala, né? Quando é sem água, a Bíblia fala nem água e nem comeu, nem bebeu. Na época de Jonas teve isso. Exato, nem comeu, nem bebeu. Nem os cachorrinhos comeram, nem beberam. Nem os cachorrinhos nem comeu, nem bebeu. Só que para não comer nem beber, é convencional 3 dias no máximo. O ser humano, ele consegue ficar 3 dias sem água. Só que existe também o jejum sobrenatural. O Moisés ficou 40 dias, 40 noites lá, não bebeu, nem comeu e voltou vivo. Então, isso é sobrenatural. Então, esse é o jejum sobrenatural, aquele que Deus direciona, e a gente né? nem indica você fazer nada nesse sentido, né? Fora de uma absoluta, plena direção de Deus, um jejum desse sem nada, né? No meu jejum, por exemplo, eu estava bebendo líquido, né? Então, aí, o que acontece? Dava fome... No começo, quando dava fome... meti água para dentro e eu tava mastigando a água, meu filho. E vambora, e foi muito bom também. Foi muito bom. E você acha que qualquer pessoa pode fazer 40 dias de jejum? Eu acho que sim. Agora, tem que ter o quê? Uma determinação, uma força, uma vontade, uma decisão própria, né? E eu acredito que quem nunca jejuou e fazer 40 dias de jejum, talvez essa pessoa vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Aí você fala, pastor, mas você nunca fez de 40 dias. Realmente, eu não fiz de 40, mas já tinha feito de 7, já tinha feito de 3, já tinha feito de 21 dias. Então, assim, de alguma forma, não sei se existe, aí vocês vão falar se existe uma memória do corpo nesse sentido, mas eu sabia... Eu já tinha passado por aquele território, por aquela estrada, né? Então, é um processo de adaptação, É um processo de adaptação. Agora, eu te garanto que para eu fazer um próximo jejum mais longo, de 40, ou de 21 dias, de 7 dias, para mim vai ser muito mais simples, mais fácil. Na verdade, eu quebrei o jejum no domingo. Hoje, assim, o meu coração tá assim, cara... vagabundo, tô comendo, eu tinha que estar jejuando. Tipo assim, eu tô com vontade, de voltar a jejuar. Né? Nem sei se eu posso pegar, semana que vem, pegar mais uma semana de jejum, se eu clinicamente se é indicado ou não. Mas o que eu tô dizendo assim, meu coração tá tão assim, cara, que vontade. É engraçado, eu tô com vontade de jejuar. Né? Normalmente as pessoas não têm vontade, eu tô com vontade. Mas é isso, é igual uma então, é como se fosse assim, ó. Sabe quando o cara chega na academia no primeiro dia, nunca veio? Eu acho que é o meu telefone com o outro. Vai lá. Tá. Então, o que acontece? O meu Tá. Estava falando sobre a vontade de jejuar? Igual, por exemplo, o cara nunca foi na academia. Se ele chegar na academia e malhar e treinar como se não houvesse amanhã, ele não vai voltar no outro dia. Não volta no outro dia nem ferrando. Ele não volta. Então, assim, as pessoas... não, eu quero. Porque tem pessoa que tem lá super boa intenção, super... Quer fazer e tudo mais. Eu lembro quando o doutor Aldo foi aconselhar o pastor Luciano Subirá na primeira, o jejum que ele ia fazer, ele também tinha outras pessoas. Aí teve um cara que falou assim, faz não. Vamos fazer vamos resolver primeiro algumas questões suas. Não faz. Não, tô bem. Não ficou bom para ele, não.
O negócio não tá aqui para contar como que aconteceu. Mas, enfim, foi algo... Lê o livro lá que você vai... Morreu? Pois é, foi algo complicado. Nesse primeiro foi. E morreu? Ele não morreu, não, mas ficou ruim, né? Ah, tá. Porque ela falou, ele não tá aqui pra contar. Não, é porque teve um caso que ele morreu. Aí teve outros casos também que ele aconselhou, que ele acompanhou lá atrás. Eu tô com os dois livros lá pra ler, mas não li ainda não. Mas assim, uma coisa interessante é o seguinte, então é como se fosse uma malhação, sabe? Quando você começa a malhar, um dia você vai lá, você bufa com 10 minutos. No outro dia, você bufa com 20. Com 10, você vai... Aí depois você percebe. Eu lembro quando eu comecei a correr na esteira, eu olhava lá, assim, ó, tava no velocidade, tava no 3. No 3. Muito e eu bom tava velocidade. assim, né? Hoje, eu vou lá pro 6, 7 e eu nem sinto o que eu tô fazendo. Nem sei por quê, porque é um treinamento. A mesma coisa se dá com jejum. Então, existe a necessidade de um preparo. E tem uma outra coisa importante também, que é a questão o quão intoxicado está o seu organismo. Porque o seu corpo, na hora que você na hora que você começa a mudar a sua alimentação, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser desintoxicar. E o que vai... E onde que acontece isso? No intestino. Diarreia é mato. Qual que é a primeira coisa que você me falou na hora que você começou a... Pessoal, isso aí. Pessoal, Não, eu não falei nada, mas é tipo assim, você começou a desintoxicar. É só a gente usar as palavrinhas certas. Sopa, pastas e tudo mais. É interessante, porque assim, No eu vaso. já vinha de um tempo também mudando a minha alimentação. Assim, eu já tenho muito tempo que eu não sou muito de comer porcaria. Aham. Fritura, Mas lembra que eu te falei né? isso? Foi Você falou. exatamente. Você tá preparado, não é uma coisa Né? difícil. Café sem açúcar, muito açúcar a gente já cortou há muito tempo, suco, né? E outra coisa, né, que eu achei interessante. Cara, eu chupo limão como se estivesse chupando uma laranja. Assim, se eu sinto Você docinho... consegue sentir a frutose sentir o dele, doce não é? do limão. Por isso você tá com essa cara, né, pastor? Né? Pois é, tá vendo? Tá chupando limão feliz. Assim. Feliz da vida, mas Seu assim... paladar já está adaptado, né? Já Exatamente. foi desintoxicado. Então, Agora você sente o sabor natural dos das alimentos, coisas, exatamente, né? exatamente. E lá em casa a gente faz uma coisa que você fala, né? Menos, como é que é? Desembalar, Desempacota menos e descasca mais. descasca mais. Eu É uma falo, coisa que né, a pra gente tu- tem feito lá em casa já tem mais um bom tempo, né? A Andréia é mais disciplinada nesse ponto do que eu sou ainda mais relaxado. De vez em quando eu piso fora um pouquinho da linha ali, mas eu falei assim, agora que eu saí do jejum, agora que eu não quero, eu vou me policiar para não pisar de volta nas porcariadas, que às vezes eu dava uma quebradinha ali, ou tal. Lógico, não é uma questão, tô com vontade de comer um chocolate agora. Mas não é uma barra de chocolate. Né? Não é o que você faz na exceção, é o que você faz na regra. Na regra. Né? Agora, é o que eu costumo falar, se você todo final de semana você sai, aí virou regra. Então, a sua regra pode não... Né? A sua regra é você evitar... não tem problema. Você está com vontade de comer um brigadeiro. Desde fazer brigadeiro diet lá, come logo o brigadeiro de uma vez. Você vai comer quantos? Todo dia? É um brigadeiro. Agora, se aquilo ali vai afetar a sua questão, vai te desandar, tipo assim, comi mesmo, então agora Chuta já o balde, era, não tá. tô nem chuta o balde. Vamos lá. O diabético, a pessoa que tem diabetes, que tem... Você falou um pouquinho dos problemas de saúde, né? Como que funciona uma pessoa que tem alguma... comorbidade em algum momento, algum nível, né? O que é indicado e como é indicado a fazer isso, né? Essa pessoa lá do Rio, né? O Roberto Simone, ontem a gente bateu um papo, né? E eles falaram, precisa tomar um remédio, um remédio controlado, tem uns detalhezinhos. Falei assim, eu quero jejuar, eu tô motivado a jejuar e tal. Falei assim, calma. Falei, então o que você vai fazer? Falei, a doutora Bianca vai atender vocês e vai direcionar vocês para fazer da maneira correta dentro da sua necessidade. Então, assim, a ideia não é nem dar uma receita aqui para ninguém, até para não sair, foi a receitinha lá de bolo, não é essa. Né? Mas a pessoa pode jejuar. Quais os cuidados ou né, quais os sinais de alerta? Então, antes de começar qualquer jejum, a gente sempre precisa de uma orientação, tanto de Deus como profissional.
né? Principalmente aí de Deus em relação a quantos dias vai ser feito esse jejum, né? E em relação aos tipos de jejum que a gente tem disponíveis aí, porque as pessoas que têm comorbidades, né, que são esses problemas de saúde, diabetes, hipertensão, precisa de medicação controlada, não são todos os tipos de jejum que são recomendados. Exato. Então, a gente tem, por exemplo, né, o jejum que é de pão e água. É o jejum onde a pessoa vai se abster de outros alimentos e vai se abster do alimento por um período de tempo. E aí, quando ela for quebrar esse jejum, ela vai comer o pão e vai tomar água. A gente tem um jejum de líquido, então se abstém, que foi o que o senhor fez, né? Aí, abstém, né, de tudo que é sólido. E aí a pessoa só vai ingerir esses líquidos aí, de baixa densidade calórica, né? E também por um determinado período de tempo. Existe o jejum normal, né? Que é quando a pessoa vai se abster do alimento, mas pode tomar água. E aí ela vai se abster desse alimento também por um determinado período de tempo. A gente também tem o jejum parcial, e a gente tem ele de duas formas. A gente tem uma forma que é fazer uma refeição ao dia e não fazer mais nenhuma outra refeição. E tem a opção de escolher um alimento que você goste, que faça parte do seu dia a dia, que seja algo que seja até afetivo, para você, para existir esse sacrifício de retirar também por um determinado período de tempo. Então, para as pessoas que têm essas comorbidades, o mais interessante seria fazer esse jejum parcial, de tirar esse determinado tipo de alimento por um período de tempo aí, para não prejudicar, né? Ou fazer um jejum normal de até 4 horas aí, para os que têm diabetes, né? Ou precisa de tomar algum medicamento controlado, para evitar que ele tenha produção ali, né, do ácido do estômago, né? Para quem tem gastrite, no caso, aumente ali, né? E por essa questão mesmo de controle de glicose, principalmente para quem é insulino dependente. Então, a gente tem essa restrição em relação ao tipo de jejum, né? E sempre que for iniciar um jejum, você não vai iniciar com 40 dias, né? A gente vai sendo adaptado. Então, o ideal é sempre começar com um dia, com poucas horas, e ir aumentando isso gradativamente. Passou, vamos supor, né? Fiz 4 horas, me senti bem. Consigo subir para 6, vamos tentar. E aí vai subindo aos pouquinhos até conseguir chegar no que fique confortável, né? Mas o confortável é assim, né? Em relação a sintomas. Porque senão a gente entra numa zona ali de conforto e não quer arriscar, não quer sair dessa zona de conforto. Deixa eu contar Isso não matou a carne. Deixa eu contar uma história que Exato. aconteceu uma vez. Lá atrás, a Bianca é das antigas comigo. Você tinha aí, né? cabelo ainda? Eu tinha cabelo ainda. Tinha cabelo ainda, né? A Bianca me conheceu, eu tinha cabelo. Era cabeludinho, era ou não era, Bianca? Claro, Pois cheio é. de cabelo. Você vê, depois que eu casei, acabou tudo, filho. André, Mas foi tão imediato. Tá, ela não tá aqui para se defender, né? Mas vamos lá. Uma vez a gente fazia seminários de louvor e adoração no estado. Não sei se você lembra disso. Eu Então, ia. tinha uma época que a gente saía ministrando, tinha um ministério de louvor aqui da igreja, em Belo Horizonte, e a gente saía viajando no estado para dar seminários sobre louvor e adoração. E uma vez nós fomos para uma determinada cidade, o pessoal estava fazendo um jejum, não lembro de quantos dias e tal. E eu, que legal, tal, beleza, aí fomos pro evento, ministramos, tá? Quando chegamos de noite, tô escutando o barulho do liquidificador, né? Tal, No seu estômago? né? Não, liquidificador de fato. Aí eu achei, né? E eu falei, que é isso que tá acontecendo? Não, nós estamos batendo um negócio aqui, porque nós estamos em jejum de líquido e tal, beleza. Cara, os caras estavam batendo uma lasanha no liquidificador. Meu né? Deus. E os caras estavam batendo, sério, né? Aí os caras estavam batendo uma lasanha no liquidificador pra depois tomar como líquido. Aí eu olhei assim, eu falei, cara de pau demais da conta. Assim, não, muita mas cara tudo de bem, pau. eu não vou julgar o propósito da pessoa, mas assim, é tentar achar uma brecha. Assim, aí eu até brinquei, né? Não teve um dia no jejum, né? Eu falei, André, hoje eu tô com vontade de bater uma lasanha aqui no meu jejum de líquido. Toda essa picanha aqui, padre. Vou bater Dura essa picanha. picanha. Vou bater essa picanha aqui. Não, então assim, eu É a acho questão que de coerência, é questão de coerência, né? do Sim. propósito. Eu tive um propósito, né? O meu jejum foi de líquido, mas não bati uma lasanha. né? Mas assim, e já teve jejuns que eu já fiz em outros momentos que eu cortei algumas coisas mesmo. Por exemplo, carne para mim é uma delícia. Né? Carne para mim é delícia, em qualquer nível, né? E aí tirei a carne. Tirar a carne para mim, você fala, tira o arroz, tira o feijão, tira a cebola, Tirei o arroz, viu? né? Tirei o arroz. Você tirou Pra já? mim, Tirou. não vai fazer diferença nenhuma. Tirar a tal da carne, meu irmão, né? Então
Foi. Então, são os tipos, né? Sim. No final, vocês vão dar os contatos de vocês, né? Para o pessoal ligar, Instagram, marcar uma consulta com vocês, que eu acho que eu indico para você fazer isso, porque é importante. Para mim, foi muito importante o acompanhamento, a Bianca orientando, o Dr. Aldrin, que é o meu médico, me dando orientações. Eu tive, antes do jejum, eu tive consulta, falei com ele do propósito, do jejum, tá? Ele mandou até algumas coisas para mim, mas foi espiritualmente fantástico, né? Mas é muito legal isso. Por quê? Porque enquanto eu estava jejuando, o pessoal, cada hora chegavam para mim. E eu, assim, quem me conhece sabe que eu não sou um cara de ficar julgando a postura do cara. Cada um é dono do seu nariz, cada um vive a sua vida, né? E eu acho que a gente tem uma vida para Deus e cada um sabe aonde põe o pé, né? Mas, às vezes, as pessoas se sentiam constrangidas pelo fato de eu estar jejuando e outro não. E eu falei assim, não, pastor, eu não estou jejuando porque eu tenho unha encravada, ou porque eu tenho não sei o quê, umas coisas assim. Eu falei, cara, isso é sua vida com Deus, você faz, né? Mas a ideia é a gente quebrar esses mitos mesmo, né? É importante a gente, assim, pensar o seguinte, jejum, a própria origem da palavra é abster-se de alimento. Isso é um fato. Todo mundo pode jejuar? Todo mundo pode jejuar. O negócio é o que você vai combinar com Deus. Meus jejuns, minha regra, né? É o que você vai combinar. Eu já fiz jejum de café, foi o mais doloroso de todos os tempos, porque foram 40 dias sem café. E doeu, pastor. Nossa, doeu. Mas assim, eu tinha que sair. E o sem carne? O jejum que eu fiz de carne, que foram 40 dias, eu já fiz jejum mesmo. Mas, assim, de vez em quando eu gosto de tirar alguma coisa que eu gosto demais, porque eu quero, assim, falar pro meu corpo aqui, quem manda aqui sou eu, é o Espírito Santo. Eu não vou deixar que isso aqui me domine, né? Então, assim, o que você vai combinar? Que, tipo, igual a Tainá falou, você tem que orar, ver qual que é. Existe um preparo. E para cada tipo de jejum tem um preparo diferente. Né? Se eu vou fazer um jejum de 40 dias, é ideal. Agora, tem momentos, sim, que Deus vai assim, vai e faz. Você não teve aquele tempo foi de o meu preparo, caso, assim, foi que seria meio aquela assim. desintoxicação, né? De Sim. você desintoxicar primeiro, vai dar aquela liberada, vai limpar a mesa, sempre você vai sofrer menos. Sim. Porque quanto mais intoxicado você tiver, maior vai ser o sofrimento, mais vai doer a cabeça, vai dar enjoo, né? Então, assim, para que haja um preparo, então para cada um é um preparo diferente. Então, e tem a questão Por isso a importância da do individualidade, exatamente. Por isso a importância porque de vocês. Cada um tem uma individualidade, tem que saber qual que é o indicado para você. Então, todo mundo pode fazer? Pode. Gente, o jejum de Daniel é a melhor opção, assim, por exemplo, para uma pessoa que é, sei lá, diabética. Ela vai poder comer de todo, né? E vai ser acompanhada. E saudável, né? Para ver se ela está saudável, ingerindo a quantidade suficiente. Porque tem também os tipos de diabetes. A tipo 1, a tipo 2. A tipo 2 é super indicado, inclusive é tratamento, né? Agora, a tipo 1 vai precisar, geralmente usam a medicação e tudo mais, né? Outra pessoa também se perguntou a respeito de assim, especificando, né? Exemplificando, pessoas com distúrbios psiquiátricos, como bulimia e toda anorexia, não é indicada. Aliás, a pessoa ela vive no jejum. Ela né? vive no jejum. Então, são a lactante, a gestante. Então, elas podem fazer? Pode. Elas podem fazer, só que elas têm que fazer o quê? Vamos combinar. O que você quer fazer? O que você acha que... Né? Então, fala primeiro, ora, né? Se organiza e começa o preparo. O preparo é fundamental. Então, o primeiro preparo, assim, na questão física, científica mesmo, seria a desintoxicação. Então, fazer um detox antes, assim, só para exemplificar. O nosso pulmão, ele tem... A nossa pele, ela tem vamos falar do pulmão, que é 80 mil metros quadrados. O nosso intestino tem 400. 60% a 70% das nossas células do corpo está no intestino. Então, quando a gente faz esse detox, olha um monte de célula que a gente está limpando, olha o que está acontecendo. A gente está fazendo um reset no corpo mesmo. Essa desintoxicação, inclusive, ela devia acontecer na vida de todas as pessoas, pelo menos assim, de 3 em 3 meses, para dar uma limpeza no organismo, limpar o intestino mesmo, para depois tem até hoje em dia uns enema. Enema é um laxante, assim, né? Mas uns enemas de café, enema de camomila, sabe? Algumas coisas mais naturais,
naturais, Tem uns né? probióticos aí, Né? Uns probióticos bem bacanas que você vai dar aquela limpeza mesmo e vai poder... Aí, quando você entra no jejum, seu corpo já está sem toxina. Então, na hora que você começa, ele começa a pôr para fora tudo que é ruim. E é essa hora... Sai, demônio. Né? É assim mesmo. Sai Quando McDonald's, e olha só, né? Sai Burger King, não, por aí você vai quer, embora. igual eu fiz, quer fazer o teste? Quer começar? Quem estiver assistindo aqui, quer começar? O que você faz? Desempacota menos e descasca mais. Primeira coisa é retirar. Gente, Segura. Jesus, ele fez jejum assim e foi tranquilo para ele. Sabe quando ele sentiu fome? Quando a Bíblia fala que ele sentiu fome? Quando tinha acabado os 40 dias. Foi quando ele sentiu fome. A alimentação dele era ótima. Por que nós sabemos? Não tinha industrializado, não tinha processado. Né? Ele comia da natureza. Não tinha Coca-Cola. Não tinha. Ele bebia água e ele caminhava muito. E ele era muito forte, porque ele era filho de carpinteiro, ele era carpinteiro. Ele era carpinteiro, não era só filho de carpinteiro, né? Ele era carpinteiro. Ou você acha que aquela cruz lá era de isopor? Aquele negócio lá era pesado. Aguentar o tempo, o período da crucificação, depois de tanto flagelo, de tanta pancada que ele tomou, e ainda ficar aquele tempão crucificado ali. Né? A alimentação super saudável. Então, ele era uma pessoa forte que aguentava mesmo. Ele aguentou. Ele teve fome no final. Então, assim, como é que a gente sabe que ele fez jejum, que ele não fez de líquido, ele não fez total? Por que ele fez? Ele poderia ter feito um sobrenatural, se ele tivesse tido essa... Mas ele fez como um homem. Sim. Ele fez um jejum como um homem, né? E ele teria aguentado? Teria aguentado como Deus. E como homem no sobrenatural, ele também teria aguentado, né? Mas então, tem pessoas, se ele era desse jeito, tem pessoas que aguentam muito mais que isso na lógica da fisiológica. Eu lembro que Deus tinha me direcionado a fazer um jejum de 40 dias há um tempo atrás. E eu até comecei, mas eu quebrei. Mas o problema, por que eu quebrei? O problema está aqui, ó. Exatamente. Né? Você fala, vai dar a tela preta, né? O pastor quebra o jejum, né? Porque você não... É verdade. Não, mas isso acontece. É um ser humano fazendo jejum, é um homem fazendo jejum. Homem falando. Que é extremamente essencial essa questão do preparo, né? Exatamente. Porque o preparo, ele não é um preparo só nutricional. Ele é um preparo por completo, porque nós somos uma tríade. Então, é o corpo, o espírito, a alma ali que precisa ser preparado, né? E nesse momento que a gente está passando pelo jejum, é um momento onde a gente fica mais sensível, né? Então, a gente tem que estar totalmente preparado para iniciar. Não pode ser uma decisão, né, tomada ali no calor do momento, na emoção, né? Ou porque o meu pastor me pediu para fazer, orientou a igreja a fazer, né? Exato. Não é dessa forma. Então, a gente precisa ter nessa decência de, não, eu vou orar, vou pedir direção de Deus, quanto tempo eu vou fazer, qual vai ser o melhor método. Exato. Consultar o profissional para isso, até mesmo para evitar que você quebre o jejum antes do tempo, né? Quando você está acompanhado ali, para você conseguir chegar no seu objetivo final, né? Exato. E é muito importante que a Bianca falou, essa questão da preparação antes, né? Então, também tem a questão da alimentação. O que você vai comer antes de iniciar o jejum? O que você vai comer após quebrar o jejum? Então, a gente sempre, né, aconselha ter ali os alimentos ricos em proteína, os alimentos ricos em fibra, porque dão mais saciedade. Quando vai quebrar, né, optar pelos carboidratos integrais, né, para não subir aí os picos de insulina, de glicose no sangue. Então, tem todo um acompanhamento, né? A gente precisa ter essa parte, sim, da ciência, e a gente também precisa ter a decência espiritual, né, de conseguir ter essa direção. E o jejum, ele é maravilhoso por tudo, né? Porque ele traz esses benefícios físicos e da parte emocional aí também. A gente consegue se sentir melhor, né? Porque a gente vai vencendo as vontades da carne, a gente vai conseguindo fazer com que o espiritual prevaleça, né? Então, a gente consegue se sentir um pouco melhor, a gente se sente mais humano, a gente começa a ouvir melhor as pessoas ao nosso redor, ver as necessidades dessas pessoas, né? Para de olhar para mim, para o eu, porque eu isso, eu aquilo, né? Então, o jejum, ele é magnífico quando ele é feito da maneira correta, quando ele é feito acompanhado, né? E eu tenho certeza, né? Jesus fica super feliz quando a gente segue ali da maneira ideal, quando a gente tem essa intimidade, esse momento de comunhão com Ele, quando a gente cresce como pessoa espiritualmente, né? Então, o jejum, ele é essencial, é uma parte de nós, né? É o que fala em Tessalonicenses.
ser próspera em todas as áreas, a plenitude, né? Assim como é próximo a tua alma, teu espírito e teu corpo. Então, é os três. Não tem único. Até né? a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos três. Exato. Nós não temos condição de separar um do outro. E uma coisa afeta a outra. Não tem opção. Maravilha, maravilha. Maravilha. Bom, falamos sobre muitas coisas. O que mais que a gente pode acrescentar aqui que vocês... A gente tinha colocado os mitos, né? Os mitos, Os é verdade. mitos. Eu até anotei aqui. Eu tenho um mito. Fala. Comer formiga faz bem pras vistas? Não. Já tá tomando lá de óculos? Não mesmo. Mas tá falava isso. Eu falei isso essa semana. É a piadinha de Nunca vi Veloz- tomando usando óculos. Exatamente. A minha avó me fez comer muita formiga e aqui estou eu usando óculos. Não deu certo. Não é comprovada. Aqui estou eu, míope. E Exatamente. cenoura também. Cenoura tem essas coisas também. Para ter vitamina A, né? A vitamina A ajuda na retina, né? Exatamente. Aí, ó. Você que tinha não. essa dúvida aí se cenoura faz bem pras vistas? Pra pele também. Pra pele, a vitamina E Você também. sabe tudo um suco tem, que é delicioso? Ih, lá vem. Cenoura com laranja. Fica. Bom, acho que eu já tomei já. Excelente. Então, sobre o suco. Não pode tomar suco, porque Não é que não tem pode. nutriente da fruta. Segura Não, essa nutriente não. Calma. É, um Suco verde detox faz detox? Como? Faz. Suco verde faz detox? detox? Faz. Sim, ele é um detox. Se você pegar ali. Agora também tem a questão: o que você colocou ali no suco verde? Whey protein. Porque verde, né, gente? Pode ser qualquer coisa, inclusive anilina verde. Depende do que você colocou ali. Se você colocou ali Você precisa propriedade... estudar quais são as combinações, né? Exatamente. Porque existem propriedades que vão anular as outras. Então, você tem que estudar quais são os compostos que você vai colocar ali que podem se combinar entre eles, as quantidades, qual vai ser o momento que você vai tomar esse suco. Não é qualquer hora, não é depois de comer um cheeseburger com Coca-Cola, Exato. né? Falar nisso, corta a Coca-Cola, gente. Gente, não. Tira. Aí, e o jejum de Coca-Cola? Oh, mas Coca-Cola- Isso é libertação, não é jejum, Isso é não, libertação. filho. Coca-Cola é do diabo, você não Jesus. sabia, não? Isso é libertação, refrigerante. Alô? Vou fazer um jejum de refrigerante. Isso é libertação, Isso é irmão. libertação, não é jejum, não. Aí, é uma coisa que eu queria comentar Que é um também. mito, né? Eu tô jejuando essas coisas. Porque assim, ó, igual eu falei, jejum de alimento. Quando você fala assim, não, vou jejuar de redes sociais. Eu vou jejuar do celular. Isso é legal? É legal, mas isso é um complemento. Isso deveria ser um complemento, porque jejum é abster-se de alimento. Então, quando você faz jejum disso, essas coisas, é importante você tirar, é bom, mas é outra coisa, né? Então, porque bom eu pra lembro aqui, que ó. o pastor falava assim, você já falou assim, gente, fazer jejum sem orar, sem propósito, é passar fome de graça. É verdade. É ficar com Jejum fome de sem graça, não oração tem é motivo. dieta. Exatamente. Então, aqui, ó, olha aqui Ou desidratação. os mitos. Exato. Gente, muitos desses mitos são perguntas que eu recebi nesses últimos dias. Mas é coisa que também muitas coisas a gente já sabia há um tempão. Se você esquecer de um, você me fala. Jejum é modinha. Modinha de crente, né? Gente, Hipócrates, que é o pai da medicina, ele viveu 2000 anos antes de Cristo e ele falava pro povo jejuar. Ele falava da importância do jejum. Hipócritas. É modinha. Aí, porque as pessoas... Porque o que aconteceu? O jejum, de uns tempos atrás, na minha infância, que tem pouquinho tempo, não tô... Era assim, né? Nesse período ali da década de 70, o jejum era algo... Começou a falar que ia fazer mal para a saúde, vai acontecer isso, você vai... tal. E aí o Prêmio Nobel de 2016, que era um japonês, ele foi lá e comprovou, assim, ele ganhou o Prêmio Nobel, ele foi lá e comprovou essa questão do... Um pouquinho antes já teve uma pesquisa e tal, mas eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso agora para a gente, né, não devagar demais. E aí, depois disso, aí as pessoas começaram a pegar o jejum e colocar. Aí os cientistas, os nutricionistas, nutrólogos, etc., começaram a pegar e usar como estratégia. Outro mito que o Vitor perguntou o jejum é uma dieta. Você até comentou isso, mas jejum é uma dieta. Jejum não é uma dieta. Jejum é uma estratégia que pode ser usado, né, dentro de... uma dieta. E assim, uma coisa que eu falo sobre dieta tem tempo para começar e para acabar.
Terminou, você cai tudo de novo. E é algo super importante sobre o jejum intermitente, é isso. Ele é uma estratégia, então é por um tempo que ele vai ser usado, não é para sempre, né? Então, às vezes, as pessoas, elas colocam isso como estilo de vida, como um hábito. E aí que tá o problema, né? Aí que começa, de fato, a fazer mal à saúde. É, né? aí mas também depende da Interessante, forma. Eu não sabia disso. Assim, É. a gente vê o povo falando fazer jejum intermitente de tempo em tempo e tal. É, porque Então é por um período, né? Sim, Assim, existe- clinicamente falando, estamos deixando de lado a questão espiritual aqui, né? Falando que toda hora você vê aí alguém na internet, faz jejum de intermitente de 16 horas e tal. Então isso pode ser Porque por chega um período, tempo, é né? porque Sim. chega um tempo que você entra num platô. Aquilo aí não vai fazer diferença nenhuma mais, né? Mas esse detox, assim, de tempos em tempos... Ele é né? saudável. Ele é Agora, se saudável. você coloca aquilo ali na sua vida todo dia, o seu corpo já vai falar assim, nossa, essa pessoa que está passando fome vão começar a baixar o metabolismo e vão começar a ter energia, né? Então, assim, então é uma questão que não é modinha e também não é uma dieta. Né? Então, para você começar um estilo de vida saudável, o que você tem que fazer é comer comida de verdade. A gente não precisa de ir muito longe. E tomar água, né? Porque as pessoas Muita sempre água. esquecem da água. E olha, 35 ml por quilo de peso. O que Faz seria a conta e bebe. Comida de verdade. Comida de verdade é aquilo que você consegue fazer na sua casa. Tudo bem. Se você não conseguir fazer na sua casa, ele não é de verdade. Por exemplo, óleo vegetal, você consegue fazer na sua casa? Óleo vegetal? É. Óleo, por exemplo, canola de milho, você consegue fazer na sua casa? Ô, Bia, eu não sei o que você tá falando. Então, você consegue fazer em casa. Você consegue fazer. Pesado, né? Você até, né? Você Olha, fazer um aquele cursinho ali, azeite. tentar, deixa eu ver. Isso aqui, azeite depende do azeite também. O azeite, ele é exprimido da oliva. Tem milhares de tipos de azeites e tal. E assim, então, todos fazem bem à sua saúde. Agora, tudo é exagero, né? Fazer a coisa certa de forma exagerada é fazer a coisa errada, né? Então, isso é comida de verdade. Comida de verdade é o que está na natureza, que Deus colocou lá na natureza para você comer. Foi. Foi, bicho e planta, resumindo. Bicho e planta é comida de verdade. Menos leite. Bicho e planta. Então, na verdade, o leite é que você bebe leite da sua mãe quando você nasce. O problema do leite é que, assim, você conhece a vaca que você está bebendo o leite dela? Porque se ele está numa caixinha na prateleira do supermercado e ele não está na geladeira, tem um negócio estranho nesse negócio, não é não? Não era para morrer o negócio? Até porque eles falam, né? O leite de caixinha não é leite, né? Tudo A gente fala assim, leite de vaca e leite de caixinha, né? É então, a vaca que eu diferente. conheço é a do Todd. Então, assim, não é que tem problema? Não tem. Agora que você não sabe de onde que veio, que processo que passou, quantos químicos que foi colocado naquele Você sabe que leite para ele negócio chegar na que- sua aí mesa. um testemunho meu, né? Eu era um bezerrão de tomar café com leite. Para mim, né? Tirar o café com leite da minha vida era um problema. Aí comecei a ficar com leite, minha barriga ficava estufada e tal. Aí fiz um exame, tava com um pouquinho de intolerância à lactose. Aí falei para você até, falei, nossa, o meu pior sacrifício aqui agora é tirar o leite, que eu vou ficar sem. Gosto de café com leite. Aí a Bianca me apresentou o leite de coco em pó. Gente, que maravilha. Mudou minha Quando vida. eu tomo E você não tem a consequência na sua vida, no seu retorno, nos seus Que exames? isso? Que Então, o isso? doutor Aldo, quando a gente vai lá, é meu médico mesmo. Ele pede 60 exames, não é? 60, 70, tem que ter stop. Ele tira 1 litro de sangue da gente para examinar tudo. O Misericórdia. último eu foi Seus 18 exames não domingo. melhoraram Não, totalmente com as suas exames? todos os exames foram muito bons. 17 tubinhos que tiraram de mim na última vez, 17. E assim, a primeira vez que eu comecei a fazer o acompanhamento médico e tal, meus exames davam tudo bagunçado, assim. Deu vermelho na maquininha, ele Vermelho passa na um maquininha scanner no e seu, tal. você fica vendo assim. Eu falei, Jesus amado, o que é isso, né? Aí, as últimas vezes, ele tá assim, bom igual um coco. Falei, que beleza. Tudo beleza, tudo normal. Então, por isso que não tem Uma questionamento. A gente não ouviu falar Qualidade sobre de isso, a gente vida, não né? leu sobre Qualidade isso. de vida. A gente sentiu na pele, né? Eu mudei, É o que eu vim muda. mudando meus hábitos alimentares. Eu não lembro quando foi a última vez que eu tomei refrigerante na minha vida, né? Hoje eu almocei no shopping com um amigo, aí comi uma carne ali, uma salada, e aí vai beber o quê? Água mineral
com um limãozinho espremido no copinho. Acabou. Que beleza. Alcalinizou, a coisa ficou tranquila, ficou, né? Delícia. Deu aquela bacana. Assim, tem outros aqui que eu já acabei falando deles, que foi o Tudo é Secreto. O cristão, ele fala, nós não somos desse mundo. Então, o jejum, assim, tá... eu nem preciso fazer isso, né? Mas isso é uma coisa que o crente fala. São vários... o crente é muito chato. Jejum causa perda de massa magra. O jejum? Causa perda de massa magra? É uma pergunta. Não. Que você está gastando a energia acumulada da carteira. Segura essa aí, filho. Muito bem. Olha, em alguns casos até ele vai gastar sim, mas no geral ele não vai, você não vai, pelo contrário, você pode ficar até mais forte. Porque o que acontece? Lembra que a gente falou do acompanhamento, o que você poderia tomar, os chás, a proteína e tal, você tem que nutrir seu corpo de alguma forma, então tem um preparo. Então assim, quando você tem os sais que você pede muito no jejum, o mushiro, você chegou a tomar o mushiro, o chá do... Não, O murcho, não aquela tomei. sopinha salgadinha, Não que ele tomei. gosta do sachê. Eu esqueci de comprar aquele ali negócio. dá uma força. Por quê? Porque ele repõe os sais que você pede durante o... Você não teve uma coisa daquele tempo, você está com a tonteira da pressão baixa, põe um salzinho de badalinho? Tinha Gente, essa- não é que é mesmo. Você põe um salzinho de badalinho, o negócio não sobe a pressão mesmo. Porque assim, aquele negócio te dá uma levantada, porque tá faltando sal. Então assim, à medida que você vai bebendo, tomando alguma Sal da coisa... terra. E outra coisa, outro mito, pode malhar quando tá de jejum? Treinar? Pode, Eu malhei. pastor, malhou? Não Gente, pode, funciona assim. Lógico, eu não peguei um treino pesado pra caramba. Você podia ter pegado. Mas assim, não fiz porque eu não sabia se podia ou não, né? Você podia ter pegado. Por quê? Porque é o seguinte, não é a energia... Você tem que ter energia para treinar. Você tem que treinar para ter energia. Porque na hora que você tá treinando, seu corpo vai falar, sei o que é. Esse menino aqui tá precisando de energia. Deixa eu dar energia para ele. Seu metabolismo vai, sobe. E aí você tem força para poder segurar o resto do jejum. Me então, segura assim, no próximo. Pode fazer, pode fazer sem problema. Agora, qualquer pessoa pode fazer? Sem Qualquer pessoa acompanhamento, pode. não. Você falou ali que... Não, eu falo assim, Moleque, qualquer vocês- pessoa pode vocês- treinar vocês- pesado na hora Não. do... Nem eu posso treinar pesado, Não. fora do jejum, entendeu? Então, a questão é a idiosincrasia, é a individualidade. Cada pessoa Se eu tô é uma acostumada a fazer pessoa. academia direto ali, eu tô naquele ritmo. Uhum. Tanto que assim, eu treinei no meu ritmo. Uhum. Que eu tava na academia, talvez um pouquinho Sim. mais baixo, pouquinha coisa a Mas menos. acho que também com você ficou menos inseguro. intensidade, Nossa, que não eu vou nem fiquei fazer não, inseguro, senão vai dar a tela preta, né? Vou Fiquei dar um um apagão pouquinho aqui. inseguro e tal, né? Sim. Nos primeiros dias, mas nos últimos dias eu tava de boaça ali, Aham. mandando. É tranquilo, mandando porque ver. é fisiológico. Seu corpo estava movendo, seu corpo estava jogando para cima. E as suas células também estavam limpo, já estava desintoxicado. Sistema imunológico fortalecido. Sistema imunológico fortalecido. Tá tudo perfeito. Recuperação Metabolismo. muscular ótima. Aham. E há uma cura depois disso, né? Assim, Verdade. várias coisas que poderia ter. Eu curei a minha vida, várias doenças na minha vida, depois que eu mudei a minha alimentação. Por isso que eu fui lá para nutrição, saí da arte E é plástica. interessante, eu lembro, a Bianca, eu conheço a Bianca há muitos anos, né? Somos amigos há muitos anos. E, Ele é muito mais velho que eu, mas assim... e é uma coisa que eu lembro quando a Bianca, quando começou a fazer nutrição, ela falou assim, descobri o meu propósito de vida. Né? Eu lembro que você usou essa expressão, né? Descobri algo que E a nutrição é exatamente isso, porque é além de nutrir corpos, é nutrir almas, né? Então a gente lida ali com indivíduos totalmente complexos, totalmente individuais, né? E é esse o desafio da nutrição. Você atender de forma individualizada, você olhar a necessidade de cada um, que é incrivelmente diferente. Às vezes as pessoas até brincam assim, né? Ah, irmãos gêmeos, como é que é? A dieta é diferente, né? São indivíduos Exatamente. completamente diferentes, né? Então, a nutrição, ela é isso, ela é um propósito de vida. E quando a gente descobre isso, a gente muda a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao redor, né? fazendo um gancho em cima disso, a questão da nutrição, da mudança alimentar, mudou a minha vida, né? Saindo um pouquinho do jejum aqui, né? Mudou muito a minha qualidade de vida, né? Eu ainda
eventualmente como umas bobeirinhas. Agora tá fácil Mas para eu isso, poder, né, poder até colocar o meu menu, né? Meu cardápio ali bem agora certinho. Preciso marcar a consulta agora para poder pegar tudo, fazer a coisa que agora para mim tá muito mais fácil, né? Tô saindo, tô fresquinho aqui, então tá resetado, então tá pronto para continuar, dar um start aqui e manter. Mas eu já vinha numa mudança grande, né? Então, assim, eu não lembro a última vez que eu fiquei doente, que tive caí de cama. Eu caí de cama em outubro de 2022, quando eu caí e quebrei a clavícula. Foi um acidente que eu quebrei a clavícula pedalando. De responsabilidade. Né? Mas assim, de doença, então a qualidade de vida. imune, Então eu te né? indico, você que está assistindo, procure uma nutricionista, procure um médico, né? Procure essas duas moças bonitas aqui, elas vão te ajudar, vão te orientar, né? Para você ter saúde. E uma coisa que eu penso, né? Eu comecei a ter essa mudança, porque eu penso que Deus tem um propósito na minha vida. Eu quero viver uma vida para cumprir esse propósito de Deus. E quanto mais eu vivo dentro desse propósito de Deus, eu vou ter mais saúde para viver uma longevidade, mais eu vou cumprir esse propósito, né? E uma última coisa interessante que Deus deu uma chacoalhada na minha vida, né? A Bíblia fala que nós somos templos do Espírito Santo. Né? E quando os inimigos do povo de Deus queriam contaminar o templo na época do Antigo Testamento, o que eles faziam? Eles levavam imundícias lá para dentro do templo. Né? Deuses, prostituição, ídolos, e faziam tanta sujeirada no templo. Né? O templo representava o lugar da adoração. Hoje a Bíblia fala que quem é o templo do Espírito Santo? Somos nós. Né? Então, às vezes, nós mesmos estamos trazendo sujeiras para dentro do templo. Né? Sujeiras emocionais, sujeiras espirituais, mas também sujeiras naturais, lixo de comida, e começa a comer tanta porcariada, começa a ter tanta doença, que isso vai o quê? Resultar numa vida mais curta. E você que podia viver muitos anos, talvez, com uma alimentação maior, para cumprir o propósito de Deus, né? Tem um grande pregador que Deus falou, ele falou assim, no final da vida dele, né? Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei. Né? Eu matei o cavalo. Eu matei o cavalo e eu já não posso mais levar a mensagem. Ele morreu com 29 anos. Foi um grande homem de Deus que fez... Nesses 29 anos ele fez história. E pensa o que ele faria Exatamente. se ele tivesse cuidado vivido do 80 corpo dele. anos. Né? Então, assim, isso mexeu comigo. Eu falei, eu não quero matar o cavalo. Eu sou o cavalo para levar a mensagem. A mensagem está em cima de mim. Né? Então, eu quero viver muito para levar essa palavra, levar o evangelho, cumprir o propósito de Deus na minha vida. E você, cada um de nós, cada um que está assistindo, cuide da sua saúde, cuide do seu corpo, cuide da sua alimentação, né? Traz o jejum para dentro, porque isso vai fortalecer o seu espírito, sua fé, né? Sua vida com Deus também, né? Sim, outro mito que a gente precisa quebrar muito também é a questão da dificuldade, né? Que as pessoas falam, fazer jejum é difícil, fazer dieta é difícil, mudar hábito é difícil. Difícil é você continuar vivendo na situação que você está. Difícil é você continuar tendo dificuldade para levantar de uma cama, para respirar, para se alimentar bem, né? Então, escolha o seu difícil. Né? Difícil sempre vai ser. E sempre vai exigir um sacrifício da nossa parte, né? Então, a gente tem que ter consciência de qual será esse sacrifício, né? E é um sacrifício que você faz hoje para colher lá na frente, né? Então, as suas mudanças hoje vão ser colhidas daqui a um tempo. Não vão ser colhidas exatamente hoje, mas elas vão chegar, né? Exatamente. E então é muito importante isso, a gente escolher qual vai ser o nosso difícil. E a conta chega, a conta chega, né? E uma outra coisa interessante, né, dentro disso, né, a gente pensando esse olhar lá na frente de cumprir o propósito de Deus para a nossa vida, né? Nós devemos cumprir esse propósito. Você tem um chamado de Deus, você tem um propósito na sua vida e Deus quer usar você. Deus quer nos usar, né, como canais dele, né? E, então, isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Você estava falando de propósito, assim, né? Sobre o que aconteceu comigo. Eu tenho... Meu ministério é de ensino. Eu fui chamado para mestre. Eu nasci para ensinar. E quando a nutrição chegou na minha vida, o que mais ardeu no meu coração foi ver os crentes morrendo. Os crentes doentes. Os crentes estão doentes
e estão jogando na conta de Deus. Estão falando que foi Deus. Ah, Deus me cura, me cura, me cura. E não se cuida. O crente não se cuida. Aquela velha história, crente não bebe, mas come. Olha o tamanho do Lindomar. Meu Deus, Lindomar te pega hoje. Mas, enfim, assim, é uma situação assim, age no meu coração. Então, assim, eu falo que o meu objetivo de vida agora é ensinar a crente a se cuidar. A entender que tá na mão dele se cuidar. Né? Então, assim, eu acreditava antes, confesso, que a gente tinha um dia 7 morrer. Até o dia que eu prestei um pouquinho mais atenção nos 10 mandamentos. E está escrito lá que honra teu pai e tua mãe para que se prolongue. Ô, gente, se prolongue. Não tem um dia 7 morrer. Na hora que você não tem, na hora que você prolonga, você diminui também. Esse tem de bateu a ficha lá no céu, morreu. Agora, uma coisa interessante, que é um outro mito, não sei se eu posso falar isso como um mito, né? Mas as pessoas falam assim, comer bem, né? Comer bem no sentido, né? Uma boa comida, um restaurante. Fartura, não, né? mas comer com qualidade o que você está comendo, desempacotando menos, descascando mais, é muito caro. Caro é você tratar a doença. Né? Caro é o preço da medicação para diabetes, para hipertensão, para um câncer. E não Isso só o caro. preço do dinheiro, o preço que se paga no meio de uma enfermidade, de um processo, né? Como você falou, a pessoa está numa cama, tá doente. Isso é caro. Né? Então, assim, eu olho que toda essa questão da alimentação, essa questão da atividade física, essa questão... Embora eu estou meio relaxado na atividade física, eu não estou com muita autoridade para falar ainda sobre isso, preciso melhorar, mas, assim, esse tripé aí da alimentação, da atividade física, né? De uma boa alimentação, isso é investimento. Isso não é caro. Isso é investimento. Caro é tratar a doença. Né? E o que o diabo quer? Ele quer que a gente morre logo, já que você te perdeu mesmo. Né? Então morre logo, porque é um a menos para me encher aqui. Né? Eu vi a Valnice falando que assim, tem mais gente morrendo com o que come do que com o que deixa de comer. Diz o pastor Fábio que a pólvora, o açúcar mata mais que a pólvora. Com certeza. É verdade. Diz que são 3 pós que matam o homem, né? Hã? 3 farinhas, ou 3 pó branco que matam o homem. É a droga, né? O açúcar e a farinha, né? A farinha branca. Farinha branca, né? Então, assim, mas assim, isso é para vocês depois, dentro do consultório, orientar, né? É isso. Vamos para as considerações Você finais sabe, aí? Bianca, por que Matusalém viveu muito? Então, eu tenho várias teorias sobre isso, mas vamos lá. Quero te ouvir. Ele era herbívoro. Eu acho que ele era herbívoro. Eu acho que ele não era, não, hein? Matou. Matusalém. Ai, meu Deus, Vitor. Esse é o Vitor. Essa maravilha. Vamos lá. Fala para a câmera um pouquinho, né? Dá suas considerações finais. Já dá o seu Instagram, seu telefone, seu consultório. E indico vocês, né? São ovelhas nossas queridas filhas na fé, que cuidamos lá na Igreja Batista Apacentar. Você que é da igreja, vai lá, marca uma consulta, né? Você vai ter um desconto lá para elas. Vocês já pegaram uma aula aqui de graça, né? Então, assim, gente, como eu já falei, né? Como a gente conversou bastante, o jejum, ele é extremamente importante, ele é extremamente necessário, né? Para o nosso bem-estar físico, para o nosso bem-estar emocional, para o nosso bem-estar espiritual. Eu atendo presencial no bairro Cabana, mas eu atendo online também e em domicílio. O meu Instagram é tainabernardino_nutri. E vocês também podem entrar em contato comigo na igreja, né? Eu espero que os irmãos que vão assistir aí estejam dispostos a mudar as vidas, né? Para a gente ter muito propósito unidos com Deus aí pela frente. É isso aí. Aleluia. Fala, Bia. Isso aí. Então,
Eu atendo online também, atendo consultório lá no Tijuca, próximo ao zoológico, né? Tô lá no zoológico. Meu No Deus. zoológico. O Vitor já conhece lá, né, Vitor? Bom. O consultório, né? Do consultório. Mas, enfim. Enfim, meu Instagram é Bia Almada. E eu também estou disponível, estou na igreja, pode me procurar na igreja. E assim, faça, gente, mas cuida da sua saúde, sabe? Faça o que a gente falou aqui várias vezes. Tira isso, começa fazendo isso que você já está pronto para iniciar um jejum, né? Escolha, né, com Deus qual que é a sua forma. Conte com a gente e cuida, tá? Vamos viver 120 anos, né, pastor? Rumo aos 120 anos. É isso aí. É melhor viver com a saúde, né? Não é assim, todo mundo sabe que vai morrer? Nós vamos morrer. Isso. Todo mundo. A não ser que Jesus volte antes, né? Quem sabe? Por favor. Nós estamos na lista aqui, né, da preferência. Mas, enfim, a gente sabe que vai viver. Mas, assim, eu prefiro viver do que sobreviver. Então, que a gente vai chegar, né? Então, é isso. E é uma honra estar com vocês. Amém, amém. Bom, aproveitando, né, quero reforçar, né? Você que ainda não teve a oportunidade de participar com a gente na Igreja Batista Pacentar, né, na Rua Seringueira, 475, no bairro Nova Gameleira. Você está convidado a participar conosco, né? E aproveita que você vai lá, procura essas moças bonitas aí, que elas vão te dar orientações para a sua boa saúde, para você crescer, crescer em Deus e crescer com saúde, viver uma vida com saúde. Amém? Mais uma vez, agora passo a palavra para o nosso querido Vitão do Coração. Viver bem é viver melhor. Meu Deus, que horror. Estamos aqui encerrando mais um Jesus Cast. Espero que essas palavras da Bianca e da Tainá sejam entradas no seu coração. E você tem que melhorar essa alimentação sua aí, fazendo um jejum, umas dietinhas. E para isso, vão nas meninas. E é com isso que eu encerro mais um programa. Jesus Cast, o podcast. Yes!